Oi, gente! Vamos lá então discutir mais um tema legal da física. E hoje a gente vai discutir o quê? Bom, lembra quando nós falamos a primeira vez sobre calor, quantidade de calor? Energia em trânsito trocada entre corpos a diferentes temperaturas? Tá bom. E ali a gente aprendeu o seguinte: o calor ele é capaz de provocar dois efeitos. Um dos efeitos que o calor provoca é mudar a temperatura dos corpos. O calor esquenta ou esfria as coisas. Quando o calor muda a temperatura, ele chama calor sensível, tá? Qual que é o outro efeito que o calor pode produzir? O calor pode fazer com que os corpos mudem de estado, mudem de fase, os corpos mudem de estado, estado de agregação da matéria. O calor é responsável por fazer com que os corpos mudem de estado. Então vamos relembrar algumas coisas. Primeiro, vamos lembrar quais são os três estados mais importantes da matéria. Nós temos aqui o estado sólido, certo? O estado líquido e o estado de vapor. Nós vamos preferir a palavra vapor, tá? Embora as pessoas confundam gás e vapor, na verdade gás e vapor não são exatamente iguais. Há uma pequena diferença entre gás e vapor. E na verdade o líquido não vira vapor, o líquido não vira gás, o líquido vira vapor. O vapor é que pode ou não virar gás. Qual é a diferença entre gás e vapor? Uma outra aula mais tarde a gente vai aprender qual é a diferença entre o gás e o vapor. Então, o líquido vira vapor. Então, está aqui os três estados mais importantes da matéria: sólido, líquido e vapor. Lembrando como são os nomes das transformações, das mudanças de estado. Se você der calor para um sólido, se você der muito calor para um sólido, pode chegar num ponto em que o sólido vire líquido, ou seja, o sólido sofra fusão. Então, a transformação, a passagem do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. A passagem do líquido para o sólido nós chamamos de solidificação. Então o líquido ele pode perder calor, se ele perder muito calor, ele pode solidificar, se transformar, passar para o estado sólido. Do estado de vapor para o estado líquido, nós chamamos de condensação. Pode ser condensação ou liquefação, tá? Tanto faz. Liquefação, condensação. Do líquido para o vapor, nós chamamos de vaporização. Existem três formas de vaporizar, tá bom? A evaporação, a ebulição e a calefação. Qual é a diferença entre os três? Nós veremos nessa aula ainda, espera um pouquinho. Como é que chama a passagem do sólido para o vapor sem passar pelo líquido? Como é que chama? Sublimação. Na sublimação, o sólido ele se transforma em vapor sem passar pelo estado líquido. E existem vários exemplos de substância que nós conhecemos, que nós usamos, que sofrem sublimação. Os dois mais famosos quais são? Gelo seco. Gelo seco não é água, tá? Gelo seco é dióxido de carbono, é CO2 solidificado. E a naftalina, né? Aquela bolinha que a gente usa para matar barata, né? Para espantar gato do sótão, né? A naftalina, né? Tem um cheiro forte, né? Tanto a naftalina como o gelo seco, a pressão e temperatura ambiente eles sublimam. Ou seja, o gelo seco, ele do estado sólido vira vapor sem passar pelo líquido, é a mesma coisa a naftalina. Se você colocar uma bolinha de naftalina na gaveta, né, de meia lá na sua cômoda, e esperar um tempo, você nunca vai encontrar a meia molhada com naftalina. A naftalina não vira líquido. O que você vai encontrar é um cheiro forte de naftalina dentro da gaveta, dentro do guarda-roupa onde você colocou a naftalina. Porque a naftalina ela não vira líquido, ela vira do sólido para o vapor. Tem outros exemplos, né? Cânfora, outros exemplos, mas os mais importantes para a gente são gelo seco e naftalina. A passagem do vapor para o sólido sem passar pelo líquido chama sublimação também, ou dessublimação ou ressublimação. É quando o vapor vira sólido sem passar pelo líquido. Não existe nenhuma substância, pressão e temperatura ambiente que ressublima. Então, voltando. Se você pegar um punhado de gelo seco, um punhado de naftalina, colocar em cima da mesa e ficar olhando para aquilo, você vai observar na pressão e temperatura ambiente que o gelo seco, a naftalina, por exemplo, sublimam. Do vapor viram, do sólido viram vapor. Tá? Agora, ao contrário, o vapor virar sólido, a pressão e temperatura ambiente não existe. A gente faz a ressublimação em ambiente controlado, em processos industriais, em laboratório. Tá? Por exemplo, os astrônomos acreditam que em Marte, a água ressublima. Então você não encontra água no estado líquido em Marte, pelo menos até hoje não encontramos. Você encontra vapor d'água na atmosfera de Marte e você encontra gelo nas calotas polares de Marte. E você observa durante o ano que a quantidade de gelo e vapor
a quantidade de gelo nas calotas polares e a quantidade de vapor na atmosfera, elas mudam. Ou seja, por algum processo, o vapor de água da atmosfera está virando gelo nas calotas polares e vice-versa, mas não passa pelo líquido. Então, os astrônomos acreditam que em Marte a água sofra ressublimação e sublimação também. É possível, por quê? Porque em Marte a pressão e a temperatura estão numa faixa em que é possível a sublimação e a ressublimação da água. Aqui na Terra, nas pressões e temperaturas com as quais nós estamos acostumados, água não sublima, água não ressublima, mas gelo seco e naftalina sublimam. A ressublimação na pressão e temperatura ambiente não tem um exemplo para isso, tá legal? Então estão aqui os 3 estados de agregação da matéria e essas transformações, sólido, líquido e vapor, e essas respectivas transformações. Agora que a gente lembrou disso, vamos entender por que o calor muda de estado. Por que o calor faz com que um corpo mude de estado? Para entender isso, primeiro a gente tem que entender qual é a diferença entre os estados. Qual é a diferença entre um corpo no estado sólido, no estado líquido, no estado de vapor? É o seguinte, eu vou pensar na água, tá? Porque a água é uma coisa que todo mundo está acostumado a ver solidificar, ver o gelo derreter, a água virar vapor. Então vamos pensar em água, tá? Então vamos lá. Opa. Vamos ver aqui a água. Água é H2O, certo? Em qualquer estado, água é H2O. Ponto. Certo? A molécula de água é H2O. Qual é a diferença entre os estados? No estado sólido, as moléculas de água, o famoso gelo de água, no estado sólido, no gelo, as moléculas de água estão fortemente ligadas. Lembra, não existe molécula parada, em hipótese alguma. No estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas e estão vibrando. Então, no sólido, as moléculas vibram e estão muito fortemente ligadas umas às outras. No sólido, você tem aquilo que a gente chama de cristal. Então, quando a água está sólida, as moléculas estão fortemente ligadas umas às outras e vibrando. E é um processo de cristalização. Então, por isso que você vê flocos de neve. O formato do floco de neve tem a ver com a maneira como a água solidifica, o processo em que isso se dá, tá? Tem a ver com temperatura, com pressão, o tempo em que isso ocorre, a maneira em que isso ocorre. E aí, no floco de neve, você vê claramente que a água ela forma cristais de gelo. Então, no estado sólido, as moléculas estão vibrando, porque não tem molécula parada, estão fortemente ligadas umas às outras. No estado líquido, as moléculas elas não estão tão ligadas como estão no sólido, mas também não estão livres, não estão soltas. Aí a água continua sendo H2O, só que agora as moléculas estão não tão presas como no sólido, mas também não estão totalmente livres. E quando vira vapor, tá? Então aqui ó, a gente tem um exemplo, as moléculas de água, quando ela está líquida, ela não forma cristal, ela forma o que a gente chama de pontes de hidrogênio. Ou seja, existem ligações entre os átomos de hidrogênio nas moléculas de água, e isso aqui mantém ainda alguma ligação entre as moléculas. Tá? São ligações moleculares. No caso da água, são moléculas, são pontes de hidrogênio. Em outros líquidos podem ser outros tipos de ligação. Mas quando a substância está no estado líquido, há ainda alguma ligação entre as moléculas, não tão intensa como no sólido, mas ainda há algum tipo de ligação. E quando vira vapor, e aqui deixa eu falar uma coisa para vocês, ó, isso aqui não é vapor, tá? Essa nuvenzinha branca, isso não é vapor. O que é isso aqui? Isso aqui é líquido. Vapor é invisível. Vapor de água é invisível, tá? De outras substâncias não, mas o vapor de água é invisível. Então o que você está vendo aqui, ó, quando você vê essa fumacinha branca, isso não é vapor de água, é água líquida. Isso aqui ela virou vapor na chaleira, ela é lançada para o ambiente, o vapor esfria em contato com o ambiente, e aí o vapor, quando esfria, ele volta ao estado líquido. O vapor condensa. O que você está vendo quando você vê a nuvenzinha branca são moléculas, são gotículas de água microscópicas, zilhões de gotículas de água microscópicas que ficam em suspensão no ar.
e essas gotinhas de água, elas espalham a luz e você vê essa nuvenzinha branca. Ela é branca porque as gotinhas de água espalham a luz, então espalham todo o espectro luminoso, então fica essa nuvenzinha branca. Mas não que a nuvenzinha branca seja vapor, a água no estado de vapor. Aqui a água já está no estado líquido, o vapor já condensou. E essa enorme quantidade de gotículas de água, muito pequenininhas, microscópicas, em grande quantidade, dão essa ideia dessa nuvenzinha, tá bom? Então, vapor de água, ele é invisível. No caso, quando o material, o corpo está no estado de passou para o estado de vapor, as moléculas se libertaram, as moléculas estão livres. Então aqui não há mais aquela ligação molecular. Então qual é a diferença entre os estados? A diferença entre os estados é a maneira como as moléculas estão ligadas. A molécula nunca está parada. No estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas e vibrando. No estado líquido, elas ainda têm algum tipo de ligação molecular, não tão forte como era no estado sólido, em que havia um cristal, mas ainda há uma ligação. No vapor, as moléculas estão livres. Então, importante isso. O calor faz mudar de estado, por quê? Porque ele quebra as ligações entre as moléculas. O que acontece? Você pega o objeto no estado sólido, você vai dando calor, a temperatura vai aumentando. As moléculas começam a vibrar cada vez mais intensamente. Quanto mais calor, mais temperatura, maior a vibração. Chega uma hora que as moléculas estão tão agitadas, mas vibram tanto, que as ligações moleculares se rompem. As ligações entre as moléculas. A molécula não rompeu, você não quebrou a molécula. A molécula de água, no nosso exemplo, continua sendo H2O. Mas quando a água passa do sólido para o líquido, o calor aumentou tanto a agitação molecular, aumentou tanto a temperatura, que aquelas ligações são arrebentadas e você destrói o cristal no estado sólido e ela passa no estado líquido. Aí o processo recomeça. Chega uma hora que você esquentou tanto o líquido que as moléculas estão tão agitadas, mas tão agitadas, que aquelas ligações entre as moléculas no estado líquido também se rompem. E aí o material passa do líquido para o vapor. Então o calor faz mudar de estado porque ele rompe as ligações moleculares. Então é importante isso. Durante a mudança de estado de uma substância pura, mantida a pressão constante, a temperatura continua constante. Por quê? Porque durante a mudança de estado, o calor para de aumentar a temperatura, o calor para de aumentar a agitação molecular e começa a romper a ligação entre as moléculas. Por isso, durante a mudança de estado de uma substância pura, mantida a pressão constante, a temperatura permanece constante. Então, é possível você dar calor para um corpo e a temperatura não mudar. Quando? Quando está mudando de estado. É possível tirar calor de um corpo e a temperatura não diminuir. Quando? Quando está mudando de estado. Então, de novo, vamos pensar em água. Tá? Estamos, pressão normal, uma atmosfera, vou manter essa pressão constante, estou pensando em água pura. Vamos derreter gelo. Você dá calor para o gelo começa a derreter. Quando o gelo começar a derreter, enquanto a última molécula de gelo não virar água líquida, a temperatura do gelo é 0 graus Celsius. Vamos ferver a água, colocar a água em ebulição. Enquanto a última molécula de água no estado líquido não virar vapor, a temperatura fica em 100 graus Celsius. Então, não existe água mais fervida que outra água, por exemplo. Se você está com uma caneca de água no fogo e a água começou a ferver, a água começou a borbulhar, de novo, estamos em pressão de uma atmosfera, se a água começou a ferver, ela começou a ferver a 100 graus Celsius. Enquanto a água não acabar de ferver, a temperatura da água será sempre 100 graus Celsius. Aí, se eu deixar mais tempo a água no fogo, mais água vira vapor. E se eu aumentar a chama, aumentar a potência da fonte térmica, a água vira vapor mais rápido, mas a temperatura permanece constante. Durante a mudança de estado de uma substância pura, mantida a pressão constante, a temperatura permanece constante. Então vamos voltar lá para o nosso quadro. Então qual é a diferença entre os três estados? No estado sólido, as moléculas estão fortemente ligadas, fazendo um movimento vibratório de baixa amplitude. Elas estão muito pertinhas umas das outras. No estado líquido, as moléculas estão fracamente ligadas, em comparação com o estado sólido. Continuam fazendo um movimento vibratório, mas é um movimento vibratório com uma amplitude maior. E no estado de vapor, as moléculas estão livres e se movendo em movimento de translação. Elas estão soltas umas das outras. Então essas são as mudanças de estado, as mudanças de fase. Certo?
Vou pegar tudo que eu falei para vocês e vou colocar num gráfico. De novo, repito, eu vou pegar uma substância pura e vou manter a pressão constante. Vou fornecendo calor para essa amostra, para esse corpo, e vou marcando como varia a temperatura. E vou construir um gráfico da temperatura da amostra, do corpo, em função da quantidade de calor. Às vezes vai aparecer aqui na abscissa desse gráfico a quantidade de calor ou o tempo de aquecimento. Os gráficos são iguais se a potência da fonte for constante, tá? Se você não aumentar a chama do fogão, se você não aumentar a potência da fonte. Então, esse gráfico ele é o mesmo, quero colocar aqui a quantidade de calor que a amostra recebeu ou o tempo de aquecimento, se a potência for constante. Vou pegar uma substância inicialmente no estado sólido. Pega um sólido a uma temperatura qualquer. Dá calor para o sólido. Inicialmente a temperatura do sólido aumenta. Mas o sólido não vai esquentar para sempre. Chega uma hora que o sólido vira líquido. Quando isso acontecer, a temperatura fica constante. Aqui, ó, eu tenho o sólido virando líquido. Então aqui o sólido está sumindo e está aparecendo o quê? Líquido. Aqui eu tenho o sólido mais líquido. Então, é possível duas fases da mesma substância coexistirem. Vamos de novo pensar em água a 0 graus Celsius. Eu posso ter só gelo, só água líquida, ou gelo e água líquida. A 100 graus Celsius, eu posso ter só água líquida, só vapor d'água, ou água e vapor d'água. Então, as duas fases de uma mesma substância coexistem. Aonde? Na temperatura em que ocorre a mudança de estado. Quando todo sólido virar líquido, se eu continuar dando calor para o líquido, a temperatura aumenta. Mas, de novo, não vai aumentar para sempre. Uma hora o líquido vai virar o quê? Vapor. Quando o líquido começar a virar vapor, a temperatura, de novo, fica constante. Aqui, a amostra está deixando de ser líquido e começando a virar o quê? Vapor. Aqui, então, coexistem as duas fases, líquido e vapor. Quando todo o líquido tiver virado vapor, se você continuar dando calor, o vapor esquenta. Se você continuar dando calor, aí vão acontecer outras coisas, né? O vapor vai virar gás, o gás vai virar plasma e aí não interessa mais para a gente. Então a gente vai parar aqui, no aquecimento do vapor. Isso aqui, ó, chama curva de aquecimento de uma substância pura mantida a pressão constante. Ela parece uma escada, não parece? Ó, uma escada. E essa escada tem 2 degraus, ou 2 patamares. Onde ocorrem as mudanças de estado? Onde a temperatura fica constante, nos degraus, nos patamares. O primeiro degrau é a transformação do sólido para o líquido, é a fusão. Então, isso aqui é a temperatura de fusão da substância. O segundo patamar é líquido virando vapor. Isso aqui é a ebulição da substância. Então, aqui é a temperatura de ebulição. Isso aqui é a curva quando você está fornecendo calor. Se você tirar calor, a curva inverte, em vez de subir, ela desce. Tá certo? Para o outro lado, tá bom? Mas normalmente essa é a curva que a gente vai trabalhar com ela. Beleza? A curva de aquecimento de uma substância pura, mantida a pressão constante. Nesse trecho aqui, ó, a substância só esquentou. Ela recebeu calor sensível. Chamei de calor sensível 1. Por que calor sensível? Calor sensível porque é o nome que o calor recebe quando ele provoca variação de temperatura. Mas aqui o calor não está mais mudando a temperatura, ele está mudando de estado. Quando o calor muda de estado, ele recebe o nome de calor latente. Gente, é tudo calor, tá? Tudo vem lá do fogão, tudo vem da chama, calor. Quando o calor muda a temperatura, ele recebe o nome de calor sensível. Por que sensível? Porque você sente o que está acontecendo. Você vai sentir esquentar, você vai sentir esfriar. Quando ele provoca mudança de estado, ele chama calor latente. Está aqui, ó. Então, nesse trecho, a gente tem uma quantidade de calor latente. Por que latente? Porque não mudou a temperatura, mudou de estado. Nesse trecho, de novo, o material esquenta. Então aqui nós temos mais uma vez uma quantidade de calor sensível. Nesse trecho, nesse patamar, a substância muda de estado. Aqui nós temos agora mais uma outra quantidade de calor latente. Aqui o vapor esquenta, de novo, aqui aparece uma quantidade de calor sensível. Então, calor sensível é o nome que o calor recebe quando ele provoca a variação de temperatura, que a gente já aprendeu, né? O que é macetão, MC delta θ. A massa da amostra, o calor específico da substância da qual foi feita a amostra, o corpo, a variação de temperatura que o corpo sofre. E o calor latente é o calor quando ele provoca mudança de estado. Do que depende a quantidade de calor latente? Depende da massa da amostra.
Pensa assim, ó. Quanto maior a caneca d'água que você quer vaporizar, mais tempo a água fica no fogo. Quanto maior o bloco de gelo que você quer derreter, mais tempo o gelo fica no sol. Quanto maior a massa que você quer mudar de estado, mais calor você precisa fornecer. A massa da amostra do corpo que está mudando de estado. E esse elão chama calor específico latente. O Czinho é calor específico sensível, a gente costuma chamar só de calor específico. O elão é o calor específico latente. O elão é uma constante que depende de duas coisas, da substância e da mudança de estado. Cada substância, para cada mudança de estado, tem um calor específico latente diferente. Então a água tem um calor específico latente para fusão e outro para ebulição. Parafina, cera de vela, tem um outro calor específico para fusão, outro para ebulição. Amônia tem um outro calor específico latente para fusão e outro para ebulição. Então isso aqui é uma constante que depende da substância e da mudança de estado. A quantidade de calor latente é o que? Mole. Sensível, o que é macetão, latente, o que é mole. Certo? Como que a gente usa essas coisas? Então vamos lá. Questão 1. A diferença entre os conceitos de calor sensível e calor latente é que o primeiro, então, o calor sensível, ele provoca variações de temperatura, esquenta ou esfria. O calor latente provoca mudanças de estado. Alternativa D. Então, o calor sensível está relacionado a variações de temperatura e o outro, calor latente, a mudanças de estado físico. É a definição do que vem a ser calor sensível e calor latente. Tudo bem? Certo? Muito bom. 2. Olha aqui, ó, a curva de aquecimento de uma substância pura, a pressão constante. Aqui ele marcou na ordenada temperatura e aqui na abscissa a quantidade de calor. Certo? Temperatura em graus Celsius, calor em caloria. Ele fala que você tem uma amostra de 100 gramas de uma substância que é sólida. Então isso aqui é sólido, aqui o sólido está virando líquido e aqui é líquido. Aqui o aquecimento do sólido e a fusão, derretendo, fundindo o sólido e aqui o aquecimento do líquido. Nessa situação, o calor latente específico de fusão da substância é, então vamos lá. Aqui é que está o calor latente, ó, a mudança de estado é quando a temperatura é constante. Aliás, a temperatura de fusão desse treco é de 327 graus Celsius. Eu forneci 150 calorias e a temperatura da amostra aumentou de 279 até 327 graus Celsius. Eu continuei fornecendo calor, a fonte continuou fornecendo calor, e aí quando a quantidade de calor total foi 750 calorias, terminou a fusão. Então quando que a fusão começa? Quando o corpo já tinha recebido 150 calorias. Quando a fusão acaba? Quando o corpo recebe 750 calorias. Então, qual é a quantidade de calor que o corpo recebeu nesse intervalo aqui, ó? 750 menos 150, que dá uma quantidade de 600 calorias. Essa é a quantidade de calor que o corpo recebeu para mudar de estado. Não é 750, porque esse 750 ele recebe já tendo antes recebido quanto? 150. Então o que interessa aqui é a diferença das quantidades de calor. Com a mudança de estado, calor latente, que mole. A massa da amostra, 100 gramas. A quantidade de calor latente, 600 calorias. Conta simples, passa os 600, se divide por 100. E você acha que o calor específico latente de fusão da amostra é 6 calorias por grama. Tá? O que significa isso? Para cada grama desse material que você quer fundir, você tem que fornecer 6 calorias. Ao contrário, para cada grama que você quer solidificar, você tira 6 calorias. Se você quer fundir, você fornece calor. É uma transformação endotérmica, vai receber calor. Se você quer solidificar, você tem que tirar calor. É uma transformação exotérmica. Então, essa substância, para cada grama que você quer fundir, fornece 6 calorias. Para cada grama que você quer solidificar, tira 6 calorias. Tudo bem? Muito bom. 3. O derretimento dos gelos das calotas polares é um dos problemas provocados pelo aquecimento global. Suponha que o gelo polar se encontra a menos 4 graus Celsius e se funde a zero, considerando que o calor específico sensível do gelo é meia caloria por grau Celsius e o calor específico latente de fusão é 80 calorias por grama. Qual é a massa máxima de gelo polar que pode ser derretida com uma quantidade de calor de 3,28 10 a quinta calorias? Gente, esse gelo está a menos 4 graus Celsius.
Gelo a menos 4 graus Celsius não derrete. O gelo derrete a 0. Então, antes de fundir este gelo, eu tenho que esquentar o gelo. Eu sei que é estranho esquentar o gelo, mas é isso mesmo. Eu tenho que primeiro aquecer o gelo de menos 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. Se eu vou aquecer é calor sensível, que é macetão. A massa de gelo, eu não sei quanto que é o que eu quero saber. Mas a quantidade de calor, o calor específico sensível do gelo, ele deu, e eu sei a variação de temperatura do gelo, de menos 4 até 0. Então, o calor específico do gelo, meio. Variação de temperatura do gelo é a final menos a inicial. A final do gelo é 0. E a inicial é menos 4. Então, final 0, menos 4, cuidado com o sinal, menos com menos fica mais. E eu descubro que a quantidade de calor sensível para esquentar o gelo de menos 4 até 0 graus Celsius é 2m. Nota, eu não sei quanto é o m, eu vou achar o m, a massa de gelo. Quando o gelo chegou a 0 graus Celsius, ele continua sólido. Agora eu tenho que fundir o gelo. Agora eu tenho que fornecer mais calor para mudar de estado. Se eu vou mudar de estado, eu tenho que fornecer calor latente, o que é mole. Vou derreter todo o gelo. Então a massa que eu vou derreter é a mesma massa de gelo que esquentou, que eu não sei quanto que é. E o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Para cada grama de gelo que eu preciso derreter, eu tenho que fornecer 80 calorias. Se eu somar essas duas quantidades de calor, é a quantidade total de calor que eu preciso para fazer o que ele pediu. Derreter gelo, que está a menos 4 graus Celsius. Só que eu tenho uma quantidade total de calor, que é isso aqui, ó, 3,28, 10 a quinta calorias. Isso é a quantidade total de calor que eu tenho. O calor sensível está aqui, ó, 2m, e o latente está aqui, 80m. Bom, 2m mais 80m dá 82m. Passo 82 dividindo. 3,28, 10 a quinta por 82. Isso aqui vai sair em grama, tá? Por quê? Porque aqui, ó, tá vendo? Ó, o calor específico, a unidade está em grama, o calor específico latente, a unidade está em grama, então essa massa vai sair em gramas. As unidades são coerentes. O calor tem caloria, aqui também está em caloria. Fazendo a conta, isso vai dar 4 10 ao cubo gramas. Se você olhar as alternativas, está em quilograma. 4 10 ao cubo grama, 10 ao cubo é quilo, 1000, né? 4 quilogramas. Alternativa D de docinho. Beleza? Sim? Muito bem. Eu queria mostrar agora uma outra coisa para vocês. A gente falou então que, lá no começo, lembra que a água tem 3 jeitos de virar vapor. Tá? Você pode vaporizar uma amostra por evaporação, por ebulição e por calefação. Vamos olhar aqui qual é a diferença entre eles. Então vamos pegar, de novo, vou pensar em água, tá? Mas vale para qualquer líquido, basicamente. Então aqui eu tenho água. Como que é a evaporação? Então aqui as moléculas de água. Não tem molécula parada, tá bom? Essas moléculas aqui estão vibrando. Só que elas estão ligadas, né, umas às outras, lembra? Né? Tem ligações moleculares. Então essa molécula aqui, por exemplo, ela tá vibrando, ela está se mexendo. Mas é muito difícil para ela vir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, que tem muitas moléculas em volta dela. Mas as moléculas que estão na superfície, tudo bem, tem gente atrapalhando a molécula embaixo, à esquerda, à direita, mas em cima não. Então chega uma hora que a molécula consegue se desprender do líquido, indo para onde? Para cima. E aí as moléculas começam a abandonar o líquido ali na superfície. Isso é evaporação. Nota, primeiro, a evaporação é um processo espontâneo. Vai acontecer sozinho. A água evapora em qualquer temperatura. A água evapora a 5 graus Celsius. A água evapora a 30 graus Celsius. A água evapora a 60 graus Celsius. Não importa a temperatura, o líquido vai evaporar. Claro, quanto maior a temperatura, maior é a taxa de evaporação. Ou seja, evapora uma quantidade maior num dado intervalo de tempo. Mas o líquido evapora em qualquer temperatura. Não tem temperatura de evaporação, tem um intervalo de temperatura de evaporação. Em que intervalo o líquido evapora? No intervalo de temperaturas em que ele é líquido. Então a água evapora desde 0 até 100 graus Celsius. Quanto mais quente, maior a taxa de evaporação. É um processo espontâneo e só acontece aonde? Na superfície. Só as moléculas da superfície do líquido podem evaporar. Vou pegar de novo aqui a água, tá? Está aqui a água. A ebulição como é que é? Está aqui as moléculas de água. Agora eu vou fornecer calor. Agora as moléculas começam a receber calor da fonte. Todas as moléculas
começam a se agitar cada vez mais. Chegam a que as moléculas ficam tão agitadas que as ligações moleculares começam a se quebrar entre elas lá dentro do líquido mesmo. E começam a aparecer bolhas de vapor no líquido. Por isso, quando você ferve a água, aparecem aquelas bolhonas de vapor, a água borbulha, fica agitada. O que é aquilo? São várias moléculas de água no estado líquido que conseguiram se soltar e viram uma bolha de vapor, e essa bolha sobe à superfície e começa a borbulhar a água. Então, as moléculas saem do estado líquido e partem e vão para o estado de vapor e saem do líquido. A ebulição ocorre em todo o líquido. Qualquer molécula pode, né, vaporizar. E é um processo forçado, você fornece calor. E tem uma outra coisa, a ebulição tem uma temperatura. A água só vai entrar em ebulição quando que as moléculas de água conseguem realizar esse processo. Quando elas chegam à temperatura, de novo, supondo pressão de uma atmosfera de 100 graus Celsius. Então a ebulição tem uma temperatura, evaporação não. Certo? Na verdade, o que tem que acontecer aqui é que você precisa vencer a pressão externa, né? Porque aqui, o que tem aqui fora? Aqui tem ar, tem atmosfera. Quanto maior a pressão aqui fora, mais difícil é para a molécula passar o líquido para virar vapor. Lembra, a temperatura de ebulição, a evaporação, a velocidade com evapora, os fenômenos de vaporização dependem da pressão sobre o líquido. Quanto maior a pressão aqui, tanto mais difícil é a evaporação, tanto maior é a temperatura de ebulição. E finalmente tem a calefação. O que é a calefação? O líquido ele entra em contato com uma fonte térmica e essa fonte está a uma temperatura muito acima do ponto de ebulição do líquido. E aí o líquido ganha calor muito rápido e a vaporização ocorre muito rapidamente, é quase que instantâneo. Tá? No caso da ebulição demora um tempo, na calefação não. É muito rápida a ebulição, é instantâneo. É quando, por exemplo, sabe chapa de lanchonete, quando o cara pega e joga água na chapa e faz aquele barulhão, né, e sobe aquele vapor. Quando você pega uma panela que estava no fogo, né, muito quente, coloca embaixo da torneira, levanta, faz aquele barulho, aquele chiado e levanta aquela nuvem de vapor, aquilo é calefação. Por que faz chiado? Que chia faz aquele barulhinho, né, típico, né, aquele shhh, né, da calefação? Por quê? As gotas de água, elas viram vapor antes de entrar em contato com a chapa. Antes da água entrar em contato com a panela muito quente, ela já virou o vapor. Por quê? Está muito quente a panela, é muito rápido o processo. Então, entre a água e a superfície aquecida, muito aquecida, fica uma camada de vapor. Aí fica como se fosse um colchão de vapor. E as gotas de água ficam, né, andando sobre a superfície da aquecida. E elas andam e elas ficam evaporando e as gotas de água ficam vibrando e ficam dançando em cima da superfície aquecida. E aquela quantidade enorme de gotinhas de água tamborilando na superfície faz aquele chiado típico. Tá? Então aquele barulhinho são as gotinhas de água andando, né, dançando em cima da superfície, né, tamborilando ali, porque elas estão vaporizando antes de entrar em contato com a superfície quente, então fica o vapor entre a superfície e a gota fica aí tamborilando e você ouve aquele barulho. Então essa é a diferença, tá certo? Entre a evaporação, ebulição e calefação. Tanto a ebulição como a calefação são processos forçados e na calefação é muito rápido, tá bom? Dos três, normalmente a gente vai olhar a ebulição, que pedem no vestibular, né, ferver, a evaporação também, dificilmente eu vou perguntar alguma coisa sobre calefação, fazer conta, mas enfim, essas são as diferenças. Tudo bem? Tá bom, então essa é a aula de hoje. Um abraço, até a próxima aula. Né? Continue estudando, continue assistindo os vídeos, tá? Continue com a sua disciplina de estudo, tá bom? Um abraço, até logo.